Jesus, o governador espiritual da terra. Que maravilha! Quando eu vi essa imagem, eu apaixonei pela imagem. Eu apaixonei por isso aqui. Jesus, né? Criando. E nós vamos explicar isso aqui direitinho, dentro da nossa limitação. Jesus, governador espiritual da terra. Muito bem. Vamos começar, então, uma fala de Jesus, né? Em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Muito bem. E aqui nós temos, nessa outra figura, de uma forma assim simbólica, Abraão com o seu filho Isaque. E Abraão ouviu, dentro da narrativa, do próprio Deus, que se ele fosse fiel a Deus, que ele levasse o seu filho primogênito para sacrificá-lo a Deus. Era uma maneira que Deus ia testar a fidelidade de Abraão. Ia testar se ele realmente amava mais os homens ou amava mais a Deus. E Abraão não hesitou. Com o coração totalmente estraçalhado, mas com a fé acima da dor, Abraão pegou Isaque e levou lá no monte. E quando ele ia sacrificar Isaque, ele ouviu em voz direta, né, o Criador falando que não seria necessário. O que nós estamos falando, e até revendo essa passagem lá do Velho Testamento? É bom lembrar que o patriarca dos judeus, primeiramente dos hebreus, que mais tarde, né, formou o povo judeu, é Abraão. Ele representa o patriarca dos judeus. E nessa feita, narrada pelo evangelista João, Jesus estava falando aos hebreus, aos judeus, né? E Jesus falando que ele existia antes de Abraão. Ora, para o judeu, alguém falar um negócio desse era uma blasfêmia danada. Ainda é. Para aqueles que realmente são convertidos ao judaísmo, ainda é uma blasfêmia danada. E aí ele pegou, falou assim: antes de Abraão eu sou. E os judeus se escandalizaram com aquilo. Inclusive, tentaram matar Jesus nessa ocasião. E Jesus sumiu no meio da multidão. Está desse jeito lá. Jesus desapareceu no meio da multidão. Mas essa questão que Jesus disse, ela é fundamental para a gente poder entender o contexto que nós queremos trabalhar. Bom, então é fundamental, retomando, pessoal, é fundamental que a gente entenda que antes que Abraão existisse, eu sou, né? E aí Jesus fala isso, e aí os judeus então falam assim: poxa, mas esse aí não é o filho da Maria, não é o filho de José? Falar que antes de Abraão ele é? Mas Jesus não estava falando dessa existência corporal dele, não. Ele estava falando de toda a sua trajetória evolutiva. E aqui, retomando, eu faço uma acepção muito clara sobre essa questão. Veja bem, a ideia para nós de Jesus é totalmente diferente de outras religiões. E depois eu vou voltar nessa questão, tá bom? Muito bem. Uma passagem também fenomenal é essa passagem do apóstolo Paulo, né? Aqui nós colocamos uma figura aqui para simbolizar Paulo preso, né? Paulo foi preso tantas vezes e ele aproveitava, inclusive, esses momentos para escrever suas epístolas luminosas. Uma das suas epístolas luminosas foi lá
para a igreja de Efésio, né? Aos Efésios. E Paulo disse assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Essa passagem de Paulo, ela é emblemática demais para toda a cristandade. Porque quando Paulo se referiu a ela, nesse mistério, e juntamente com outras passagens, tanto a Igreja Católica e mais tarde as igrejas reformistas atribuíram a ideia da Trindade, né? Que Deus, Jesus e o Espírito Santo seria a mesma individualidade. É o mistério da criação, é o mistério de Deus, né? Oculto em Deus e daí por diante. Então, esses teólogos entenderam assim, colocaram isso como dogmas, como princípios das suas religiões, mas em Espiritismo a nossa visão é totalmente diferente disso. Totalmente diferente disso. Então, deixa eu... pluga aí. Só que um companheiro que saiu aí, ele está querendo entrar de novo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Então, para nós é totalmente diferente isso, meus irmãos. Nós temos a concepção clara que Jesus é uma individualidade, Deus é outra individualidade. E a ideia de Espírito Santo para nós é totalmente diferente também nesse aspecto. Emmanuel nos fala que o Espírito Santo é todos os espíritos consoladores. Todos os espíritos, no livro Consolador, melhor dizendo, que são todos os espíritos redimidos. Representam, então, essa denominação de Espírito Santo. Então, voltando aqui à nossa análise, vamos dar prosseguimento. Em João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. João, capítulo 1, versículos 1 e 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa passagem é uma das passagens muito interessantes do Novo Testamento. No Evangelho de João, nós vamos encontrar já no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, essa colocação. E é bom lembrar que o Evangelho de João, ele revela Jesus na sua essência espiritual, e não uma narrativa de um ser humano propriamente ou restritamente, né? Por quê? Se a gente pega lá o Evangelho de Mateus, nós vamos ver lá que começa com a genealogia de Jesus, fala de 42 gerações, etc., para falar de onde Jesus veio, falando da sua ancestralidade, né, que culminou com seu nascimento, que foi, né, Maria, que foi filha de não sei quem, e daí por diante. Mas João não. João deixa claro para nós a grandeza do Espírito, né, e a essência de Jesus. Então, quando ele fala que o princípio era o Verbo, é bom nós voltarmos lá na Gênese, né, bíblica, e lembrar que tudo que está lá no início da Gênese bíblica é Deus falando. Né? Faça-se luz, e a luz se fez. É a determinação do Verbo. E em Espiritismo, nós aprendemos que o Deus do Velho Testamento, na verdade, sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Quando não
um guia espiritual do povo. Certo? Então, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Deus no sentido seguinte, na profunda identidade de Jesus com Deus. Não que haja mais de um, e não que seja a mesma individualidade. Ele estava no princípio com Deus. No princípio do quê? Do universo? Não. Da criação do sistema solar, do nosso sistema solar? Sim. Da criação da Terra? Sim. Esse é o princípio. Jesus participou do princípio da fundação da Terra, de todo o planeta Terra. Todas as coisas foram feitas por ele. Veja bem, todas as coisas foram feitas por ele. E nada que foi feito sem ele. Entendemos como, se a gente voltar no slide anterior, que é esse, nós vamos entender claramente o que Paulo quis dizer e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ok? Olha como que é cristalino quando nós pegamos duas passagens distintas, pegamos o evangelista João e agora uma das epístolas de Paulo, nesse capítulo 3, versículo 9, é uma epístola aos Efésios. Fica claro para nós, né, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é, para nós, o governador espiritual da Terra. E aí nós vamos explicar um pouquinho melhor essas coisas todas, porque, né, tem muita gente que então aí dá um parafuso, fala, mas como isso? Como que as teologias tradicionais não ensinaram isso? Isso tem lógica, isso tem respaldo. Estamos mostrando aqui passagens de Velho e Novo Testamento, deixando isso claro para nós. E o Verbo se fez carne. Que Verbo que se fez carne? Foi Jesus, né? Ele se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória. Qual foi a sua grande glória? A ressurreição. A capacidade fantástica daquele Espírito em fazer os feitos que fez. Os feitos de Jesus revelavam a glória, né, do poder, da sua capacidade de ser realmente o Messias, o enviado, no tempo previsto para a melhoria da humanidade. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ok? Então, é nesse sentido que a gente vai definindo essa questão de governador espiritual da Terra. Antes da gente avançar, eu até gostaria de recordar outra passagem, quando Pôncio Pilatos interrogava Jesus se ele era ou se ele não era realmente, né, rei. Tu és rei? Jesus então virou para Pôncio Pilatos e disse: tu o dizes, eu sou rei. Quer dizer, Pilatos tinha uma ideia equivocada, né, sobre essa questão, mas esse era um burburinho entre o povo. A pergunta também se constituía extremamente embaraçosa, porque Roma não admitiria jamais um outro rei a não ser César, né? E Jesus, na argúcia psicológica que tinha, né? Tu o dizes. Dá um tempo e diz: eu sou rei. Né?
O nosso governador espiritual da Terra não estava falando meramente do poder temporal. Do poder temporal. De ser aqui mais um rei dominador e sanguinário na Terra. Ele não estava falando disso. Realmente ele era rei, mas não do ponto de vista que Pilatos pensava. Não do ponto de vista que muitos acreditavam que ele fosse. Porque, por outro lado, os judeus que o seguiam, muitos deles carregavam a ideia de que Jesus ia ser realmente um revolucionário, seria o rei dos judeus, libertaria os judeus do jugo romano e governaria toda a terra. Naquela ideia que os judeus tinham da supremacia da raça, que, aliás, não desapareceu até os dias de hoje. Dando prosseguimento, né, nós temos aí. Agora vamos aprofundar em doutrina espírita sobre essa questão, né? O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, Fluido Cósmico, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Bom, mas o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver? Está lá no livro Evolução de Dois Mundos. O que isso tem a ver? É o que nós vamos agora gradualmente fazer aqui. Isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Deus criou uma matéria elementar primitiva, e essa matéria elementar primitiva dá origem a tudo que existe no universo. Até uma pergunta interessante, eu já mencionei ela em momentos anteriores, em estudos anteriores. O universo foi criado por Deus ou existe todo sempre? Essa é uma pergunta de Kardec, né, aos espíritos da codificação. E ele recebeu a resposta clara, concisa e precisa de que Deus criou o universo. Ou seja, antes de Deus nada existia. E como Deus criou isso? Pela sua vontade. Aí voltamos até naquela questão lá da Gênesis, né? Faça-se luz, e a luz se fez. Pela vontade. Deus quis. Deus quis criar o universo em permanente expansão. Deus quis criar todos nós. No seu projeto, na sua determinação, pela sua vontade. Como ele cria isso? E aqui nós começamos a trabalhar conceitos de ciência que já estão conosco há décadas e só agora, vagarosamente, a ciência ela vai entendendo essa questão da matéria elementar, né? Essa matéria única, que a sua derivação é que forma todas as matérias que a gente conhece, né? E aí esse plasma divino, que está muito associado também àquela imagem poética do Velho Testamento, ainda na Gênesis, né? Quando fala que Deus soprou nas narinas de Adão e Adão se tornou vivente, né? Então, o hausto do Criador, o hálito do Criador gera vida. É dele que promana a vida. É dele que promana a vida. Só Deus pode dar vida. Faz parte do seu desprendimento natural criar. E ele chama isso, André Luiz chama isso de plasma divino. E aqui, de uma maneira assim, por um esforço de imaginação, nós vamos observar o seguinte. É aqui uma simbologia desse plasma divino espalhado em todo o universo. É uma imagem assim que nos dá palidamente uma ideia do que é isso. Esse plasma divino está em todo o universo, criando incessantemente.
essa matéria elementar primitiva criando incessantemente. Mas vamos aqui amarrar com o estudo da noite. Nós temos aprendido em doutrina espírita, e principalmente nessa obra, Evolução de Dois Mundos, cocriação em plano maior. Nessa substância original, operam as inteligências divinas agregadas ao Ser Supremo, ou seja, os espíritos superiores, os espíritos puros que chegaram no ápice, né, da evolução, eles operam com Deus diante dessa matéria sutil e manipulam essa matéria. Esses espíritos, essas inteligências divinas que ele coloca aqui, não no sentido que são deuses, tá? Operam esse plasma criador. Esses espíritos já chegaram naquilo que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, de versos 1 a 13, deixou escrito para a humanidade. De que Deus criou todos nós. E que nós só o veremos face a face quando chegarmos na perfeição. Quando ele diz assim: agora vemos em parte, mas então, no futuro, veremos face a face. É esses espíritos que estão diante de Deus, diante dessa perspectiva com o próprio Criador, é que vão realmente fazer com que a criação continue em expansão. E Deus permite isso porque ele startou, ele deu início para toda a criação. E depois que ele fez o Espírito, a sua imagem e semelhança, por amor e por suprema sabedoria, e por insuflar a solidariedade, ele permitiu que esses seres, aperfeiçoando o conhecimento sobre o próprio Deus e essa matéria que tudo cria, participem da criação. Certo? E aqui está para nós bem claro isso. Em processo de comunhão indestrutível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientador da criação. Vou tirar aqui que... Então, os espíritos vão evoluindo, e quando eles chegam na condição de espíritos puros, ou puros espíritos, ou em outras denominações religiosas, anjos, arcanjos, serafins, eles participam com Deus da constante e permanente expansão da criação. Ok? Caminhando. Vamos caminhar. Ainda falando sobre esses espíritos, André Luiz nos coloca o seguinte no Evolução de Dois Mundos. Essas inteligências gloriosas tomam plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Muito bem. Essas inteligências gloriosas pegam essa matéria elementar primitiva e constroem habitações cósmicas de múltiplas expressões. A Terra é uma dessas habitações cósmicas que foi criada para abrigar novos filhos, para abrigar toda uma programática evolutiva.
desde o princípio espiritual ao espírito. A Terra se encaixa aqui. Essas inteligências gloriosas, que já chegaram ao nível de ver Deus face a face, têm a incumbência de criar novas moradias, que é aquele princípio da pluralidade dos mundos habitados. Aí, então, cria-se novas habitações. Como outras também têm o seu nascedor, o seu desenvolvimento, a sua decadência e a sua decrepitude, a sua morte, né? É o que deixa bem claro aqui. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas é só Deus, é o criador de toda a eternidade. Ou seja, se nós remontarmos a origem de tudo que foi criado, de toda forma, a matéria elementar, ela exala de Deus, ela sai de Deus. Então, Deus é que cria, mas esses co-criadores em plano maior, utilizando essa exalação criadora que sai de Deus, manipulando ela conforme a necessidade, conforme os objetivos, criam moradias. Em plano menor, nós aqui na Terra juntamos areia, tijolo, cimento, etc., e construímos casas. Esses espíritos faz um ajuntamento de vários recursos e criam planetas, casas planetárias, apropriadas à moradia para os espíritos, a ser uma casa planetária. Jesus, segundo a tradição dos arquivos espirituais, era um dos membros de um grupo seleto que participou da criação do sistema solar que envolve, inclusive, o planeta Terra. Ele era um dos membros. E a ele, em particular, foi dada a tarefa de criar a Terra. Ele, então, foi autorizado por Deus a construir toda a Terra. E toda forma de vida que nela se manifesta. Esta foi a outorga que Deus deu a Jesus. Deu porque tem competência para dar conta daquela tarefa gloriosa. E tanto é que a gente estuda claramente essas questões, que Cristo não é uma denominação qualquer. Cristo é uma hierarquia espiritual. E na hierarquia espiritual do Cristo, ou Espírito puro, Jesus era um dos integrantes. Haviam inumeráveis outros criando todo o sistema solar. E criou-se o sistema solar que estamos inseridos, e uma nebulosa desprendeu desse sistema solar e criou a Terra. Para quem quiser aprofundar, está aí o livro Evolução em Dois Mundos, para entender claramente essa questão. Ok? Então, e quem desprendeu essa nebulosa do sistema solar e criou a Terra? O nosso Cristo. Que, enquanto esteve conosco, se fez homem e recebeu o nome de Jesus, que era um nome comum, inclusive naquela época, naquela região onde ele nasceu. Então, o homem encarnado que ali estava era Jesus. Mas o espírito que animava Jesus, o homem, era o Cristo, da comunidade crística. O Filho unigênito do Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já havia feito toda a sua trajetória evolutiva, era pleno em luz, do ponto de vista da criatura,
E há 4 bilhões e meio, aproximadamente, segundo a ciência humana, fundou o planeta Terra. Nós estamos falando dessa figura hoje. Nós estamos falando desse governador espiritual. Nós não estamos falando de um governador religioso, de um governador que mudou o mundo apenas porque trouxe uma mensagem fantástica baseada no amor. Nós estamos falando de um espírito que deve ter aí bilhões, trilhões de anos. E que não faz menor, dentro da ótica espírita, em relação à ótica protestante ou católica que acha que é o próprio Deus. Não faz menor. Muito pelo contrário, mostra a grandeza que esse espírito é e a trajetória vitoriosa que esse espírito fez entre nós. E faz entre nós. Dando sequência ainda, nós temos uma colocação aqui de Emmanuel no Consolador, na pergunta e resposta 283, que, aliás, essa pergunta e resposta está linkada à questão lá do Evangelho de João mesmo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E nada do que se fez aqui se faria sem ele. Então, enviado de Deus, e aqui Emmanuel já vai deixando muito claro isso, né, para o Chico e aqueles que o perguntaram naquela ocasião, antes da formatação do livro, né? Enviado de Deus, deixando claro que se tratam de individualidades distintas, né? Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, ou governador espiritual da Terra, orbe é planeta, diretor angélico da Terra, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas, que é aquela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós não o reconhecemos. Né? Nós não o reconhecemos. Principalmente os judeus não o reconheceram. E tanto é que muitos deles têm a ideia de que o Messias ainda não veio. Ainda virá. Então, é um enviado de Deus e que aceitou a tarefa de abrigar na Terra uma humanidade e as formas de vida que teria na Terra. Esse é o nosso governador espiritual. Quando nós nos referimos a Jesus Cristo, nós temos que ter muito claro essa grandeza. Essa grandeza. Isso está no livro Consolador, na questão 283, né? Nas perguntas e respostas lá do livro. Bom, nosso tempo está chegando ao final, nós tivemos algum percalço aí no início, né? E isso até nos tirou aqui um pouco do foco, mas estamos firmes aqui no nosso propósito. Jesus, na sua intimidade com Deus, ela é tamanha que algumas falas dele serviram, né, para se, inclusive, criar essa confusão na cabeça de muitos. Por exemplo, ele diz assim, eu e o Pai somos um. E aí, evidentemente, que vários teólogos se apoiam nisso para dizer que Jesus e Deus é a mesma entidade. Primeiramente, o um relatado nas Escrituras, ele tem um sentido muito vasto do que dizer que é o mesmo. Na verdade, nós todos, sem perder a nossa individualidade, teremos que nos fundir no um. O que isso significa? Significa a perfeita identificação com Deus. Então, quando Jesus se referia a eu e o Pai somos um, ele estava se referindo à profunda identificação dele com o Criador. A profunda identificação.
e não que fossem a mesma individualidade. Né? E aí, ele ainda ressalta isso em outras passagens, tipo, vós sois deuses, deuses com D menor. Se quiserdes, fará o que eu faço e até mais. Ora, logo, se Jesus fosse o próprio Deus, ele não colocaria um versículo desse na Escritura para nós. Porque seria impossível nós fazermos o mesmo que Deus faz. Jesus aí se refere à sua capacidade e à capacidade latente que todos nós temos na esteira da evolução de chegar lá há bilhões de anos na mesma condição dele, de fazer os mesmos feitos que ele fez entre nós. E até fazer outros feitos que ele não fez entre nós. Porque aí nós estaremos na condição planificada da perfeição relativa. Então, ele coloca para nós uma meta futura, um determinismo futuro, uma condição alcançável diante da esteira da evolução. E quando chegarmos nesse patamar, nós também seremos convidados a utilizar-se daquele plasma divino e contribuir com o Criador na criação de casas planetárias e de formas de vida nessas casas planetárias. Era isso que Jesus queria dizer também, quando disse que nós faríamos os feitos que ele fez e muito mais. Quer dizer, nós nem imaginávamos que ele havia feito o nosso planeta, repensado, elaborado todas as formas de vida, todos os mecanismos de evolução dessas formas de vida, todas as formas de se manifestar diante da casa planetária, né? A grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era o que nós realmente imaginávamos para a noite de hoje. Nos desculpe aí algum atrapalho, alguma situação que nós não fomos assim suficientemente capacitados para trazer mais luz sobre essa questão. Agora, Jesus será sempre o caminho, a verdade e a vida para nós em relação ao Pai. Ele é o nosso tutelador. Nós não chegaremos a Deus sem Ele. Não é por acaso que foi Ele que nos trouxe a mensagem que nos leva a estarmos em comunhão permanente com Deus, a evoluirmos a nossa condição. Então, Ele vai ser sempre o caminho, a verdade e a vida. E aqui, terminando, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara do ponto de vista dos princípios doutrinários. Isto inclui, inclusive, aqueles que não são cristãos e que têm outras formas religiosas como profissão de fé. Tá? Jesus é o caminho, a verdade e vida para o budista, para o hinduísta, para qualquer ista que tivermos pela frente. Porque tudo que está aqui foi feito por ele. Nós não estamos falando de cristianismo, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando do governador espiritual da Terra, que permitiu, inclusive, que houvesse as mais variadas formas religiosas para um bom entendimento de Deus, sem violentar as consciências. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e que Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Eu já, nessa altura, já passo a palavra para a nossa presidente fazer a prece, tá bom? E quero aqui até me desculpar pessoalmente aqui com o Tarcísio, né? Eu vi o microfone aberto, não vi quem era direito, falei Tarcísio, não, nosso irmão Tarcísio, não era não. Me desculpa aí, viu, Tarcísio? Um abraço a todos. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos vocês, meus companheiros que
juntos, né, participamos do estudo do Livro dos Espíritos, também da palestra, né, do Carlinhos, muito boa, e possa trazer muito entendimento para todos nós, como sempre. E vamos nesse instante, meus amigos, nós vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que traga sempre esse suporte amoroso para todas as nossas necessidades físicas, espirituais e mentais, que possamos caminhar sempre no rumo da luz, para um dia chegarmos à perfeição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo mal. Que Jesus esteja com todos agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos.